Olá, boa tarde, pessoal. A gente está aqui, né, no nosso bate-papo empresarial, a nossa 25ª live. E hoje quem vai estar aqui com a gente é a Simone, diretora executiva da Inilibras, e o Fabiano, que é sócio proprietário da Marmoraria Cruzeiro. Simone, obrigada, né, por você estar aqui participando da nossa live. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Obrigada, Fabiano, você também de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E como é de costume, né, eu queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês, fizessem, né, uma rápida apresentação contando da história de vocês, da empresa de vocês. Simone, você pode começar? Posso, tá. Bom, eu sou pedagoga, né, sou RH e pós-graduada em Libras. Eu já trabalho na área de inclusão, de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência desde 2006. E a Inilibras, na verdade, ela iniciou, né, o trabalho lá em São Paulo, e aqui em Pinda faz 5 anos que a gente está, né, embora 90% dos nossos clientes ainda estejam na Grande São Paulo, né, mas é isso, eu sempre trabalhei com essa parte nesse tempo aí, na parte de consultoria, né, de treinamentos, e tudo que envolve a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. No início era mais a parte de surdez, que era a minha especialização, né, os surdos, e conforme a gente teve essa demanda e foi conhecendo um pouco sobre outras deficiências, atendendo as empresas, hoje a gente trabalha com qualquer tipo de deficiência, né, a gente consegue dar esse suporte aí para os nossos clientes. E você, Fabiano, conta um pouquinho da sua trajetória aí. Bom, nós estamos aqui em Pinda esse ano, vai fazer 22 anos que nós estamos no mercado aqui em Pindamonhangaba, né, com marmoraria, e o fundador disso tudo foi meu pai, né, que nós viemos de Cruzeiro, na realidade, somos de lá, né, e aqui em Pinda a gente acabou criando raiz. Hoje eu posso dizer que eu sou mais pindense do que cruzeirense, né, com 22 anos de casa, e a gente está aqui pronto, já, vamos dizer assim, enraizado mesmo, e atendendo esse povo aqui que acolheu a gente muito bem, né? Essa é a verdade. Pinda acolheu a gente, tem pessoas que falam que não gostam da cidade, mas Pinda é muito acolhedor, diferente de algumas. Por isso o nome Marmoraria Cruzeiro. Veio de lá, a raiz. Vocês vieram de Cruzeiro e já estão aqui em Pinda há mais de 20 anos, 22 anos, Exato. né? Vocês. Agora em novembro faz 22 anos que nós estamos aqui. E vocês já tinham marmoraria lá em Cruzeiro ou não? Sim. Lá em Cruzeiro, nós tínhamos, meu pai, né, ele tinha marmoraria lá mais ou menos 13 anos, né, e acabou tendo a oportunidade da gente vir para cá, conhecer a cidade, e assim acabamos ficando de vez, né. Na realidade era para ter lá, mas aqui ia ser uma filial, mas não deu para voltar. Acabamos ficando só aqui mesmo, e a oportunidade que bateu na porta a gente abraçou. Ah, que bacana. Simone, você falou para mim que vocês estão no mercado há 14 anos e 5 anos aqui em Pinda, é isso? Sim, eu sou de Pindamonhangaba, na verdade, eu nasci aqui, tudo, e eu fiquei lá em São Paulo por uns 8 anos, mais ou menos, e aí eu voltei para Pinda por qualidade de vida, né? Pinda dá essa qualidade para gente que a gente não tem nas grandes cidades, né? São Paulo é uma cidade maravilhosa, eu amo de paixão, mas a gente tem filho, família, então aqui é muito mais fácil da gente conseguir criar e ter mais facilidade para tudo, né? 5 minutos você está em casa, em São Paulo você não tem isso, né? Mas é isso sim, a Inilibras já está aqui há 14 anos no mercado. Que bacana. Eu também vim para cá, depois que eu mudei para Pinda, não voltei mais para São Paulo, né? Porque a qualidade de vida e para criar filhos e para você conseguir almoçar em casa, Nossa, não tem. Com certeza. Se eu trabalhasse o quanto eu trabalho em São Paulo, eu acho que eu nem ia conseguir ter minhas filhas, né? É uma loucura. Que Em São Paulo eu morava no quarteirão da empresa. E só para dar a volta depois dos 18, eu levava 2 horas quase. É verdade. Eu dava a volta ali, eu morava na região do
Santo Amaro, ali do Brooklyn, né? Então, aquele pedaço ali, 6 horas da tarde, tráfego. Almoçar em casa é fora de cogitação. A gente não tem esse privilégio lá. Eu sei, a gente é exatamente isso, mas só sabe quem morou lá. Sim. Esse negócio de dar a volta no quarteirão é uma loucura, só a pessoa não tem nem noção do que é isso. Eu deixava o carro e ia a pé. E aí depois eu buscava o carro, porque senão não dava. Gente, eu queria desejar aqui boa tarde para todo mundo. A gente está com bastante gente na nossa live. A Kátia Moura, boa tarde, Kátia. A Andréia Monteiro também está aqui na nossa live. A minha irmã, Ana Paula Pucci, beijão para você, ela está sempre aqui na nossa live. A Tassi. Zebina também está aqui. A Maria Aparecida Bissoli também está online, aqui com a gente. Aqui tem uma frase aqui da Tassi: Pinda é uma cidade acolhedora. Acho que foi quando você falou, né, o Fabiano? Foi. Você estava comentando de Pinda, e realmente é mesmo. Todo mundo que vem para cá acaba montando coisas aqui e comenta sobre isso. Marina Lemes também fez um comentário aqui. A Maura, boa tarde, Maura. O Leandro Couto, boa tarde a todos, sou paulistano também, sei como é verdade. E a Angelita, boa tarde. Bom, vamos lá. Simone, a Inilibras está no mercado há 14 anos, né, como você falou. E qual que é a importância de se trabalhar com a inclusão social? Assim, é muito gratificante, eu diria, que a gente aprende todo dia um pouco, né? É uma área, assim, que é uma descoberta diária, mas a gente começou com um curso de Libras, né? A princípio era somente a formação de profissionais para atuar como intérpretes e também como professores de Libras, que isso já atuava aqui em Pindamonhangaba, e eu mudei para São Paulo, né, e abri a minha própria empresa. Mas tinha um processo que eu, como RH, fazia com os grupos que a gente participava, né, nos grupos de RH e de inclusão. Então, a gente tinha, assim, essa necessidade de, às vezes, a empresa precisar de um candidato, não saber como falar, né, não conversar com o candidato. Então, eu comecei a fazer uma ponte, assim, eu encaminho um candidato, eu interpreto, né, para ajudar nessa questão da inclusão. E isso hoje virou um departamento da empresa, né, porque foi um trabalho voluntário, mas a demanda foi crescendo, né, então hoje a gente trabalha também com recrutamento de pessoas com deficiência. Mas é uma área, assim, muito... gente, é uma área maravilhosa, porque acho que a gente reclama muito, né? A gente cria uma outra percepção, mas também é uma área, assim, que eu falo triste, né? Mas é pela falta de, às vezes, de um pré-conceito das pessoas, né? Eu sempre falo pré-conceito porque eu acredito que, às vezes, é pela falta de conhecimento, né? Então, é um pouco triste também em relação a isso, que tem muitas pessoas que têm muitos paradigmas e, às vezes, não sabem lidar também com a questão de pessoas com deficiência, não sabe se portar, não entende, não conhece. Então, é um pouco triste, às vezes, você ver algumas pessoas, assim, que ainda patinam com relação a sobre a inclusão, né, sobre a diversidade, porque as pessoas com deficiência são pessoas como nós, né, a gente não tem nenhuma diferença em relação a isso, são cidadãos, eles precisam ter seus direitos garantidos, né, mas é uma área maravilhosa, assim. Amo muito, é um trabalho que, a princípio, a gente fala que não é tanto pela parte financeira, porque a gente sabe que é uma área ainda que está patinando agora, está em ascensão, mas lá atrás a gente era pioneira, né? Foi a primeira escola privada, assim, em São Paulo, na Grande São Paulo, que trabalha com essa proposta, né? Então, hoje a gente tem uma repercussão bem maior, né? Graças a Deus, até porque eu acho que isso vai fazendo com que as pessoas estão ouvindo sempre, estão
conhecendo sempre, e se torna uma coisa natural, como deveria ser há muito tempo, né? Mas eu sou apaixonada por essa área e aprendo todo dia um pouco, né? Sou apaixonada de verdade. Você sabe que eu já ouvi falar isso mesmo, que quem começa a trabalhar com Libras, né, ou com qualquer essa parte de inclusão social, se apaixona mesmo, é algo assim que mexe muito com o ser humano e acaba se envolvendo de uma forma bem diferente da normalidade. Eu já ouvi Sim, falar bem, muda bem. a nossa percepção da vida, né? Eu acho que é muito prazeroso. Quero mandar um beijão aqui para minha querida Marilena Reale, um beijão para você. Ela está aqui presente na nossa live também. Fabiano, a Marmoraria Cruzeiro, né, ela está no mercado há mais de 20 anos. Quais as principais diferenças da empresa de quando foi fundada para os dias atuais? Olha, eu acho que quando ela foi fundada, era, vamos dizer assim, entre aspas, ela era mais simples de lidar, né? Hoje o mercado está muito competitivo, hoje os clientes estão muito mais exigentes, né? Novos produtos, novos tipos de acabamento, novas máquinas, tecnologias, né? E antigamente, vamos dizer assim, que era bem artesanal o nosso trabalho, né? Bem manual. Eu arrisco dizer que até era um pouco mais fácil trabalhar. Né? Hoje não, hoje você tem que formar uma mão de obra, porque não existe essa mão de obra. Nós estamos com um baita de um problema que não tem. Né? Então a gente faz formação e produtos que está sendo lançado no mercado, que não é mais natural, além de ter a rocha mesmo, granito mesmo, tem os produtos industrializados, que é muito complicado de mexer. Né? Então, são, além de caros, né, são difíceis de mexer. Então, eu arrisco mesmo dizer que no passado era muito mais fácil da gente trabalhar do que hoje. Né? Realmente, eu acho que era mais fácil disso. Hoje está bem mais complicado. Hoje tem, por mais que tem mais casas construindo, tem mais, né, oportunidades, mas também tem muito mais concorrências, as pessoas estão muito mais exigentes. Você sabe que Sim, meu avô, há muitos anos atrás, ele mexia com mármore, muitos anos atrás, né? Ele hoje já é falecido, isso em São Paulo, há muitos anos atrás. E aí ele conta que ele respirava aquele pó do mármore, né? Que hoje acho que, acredito eu, que trabalhe com máscara tal, mas naquela época não, naquela época nem usava sim. máscara. E aí ele teve um efizema pulmonar, e aí foi descoberto que, porque quando ele era jovem, ele respirou muito aquele pó, enfim. E que hoje em dia, claro que tem muitas outras maneiras de você se proteger, né? Mas antigamente era, nem tinha, né? Nem existia. Além desse problema da poeira, antigamente tinha. Né? Hoje, uma das tecnologias é que não existe, em algumas empresas, a poeira. Né? Porque hoje a gente trabalha com máquinas pneumáticas, com água, né? Então, a poeira mesmo, algumas empresas aboliu. Isso se tornou lei, né? Até que alguns não cumprem, né? Mas antigamente era exatamente isso. Antigamente o pessoal não usava máscara, não tinha esse cuidado. Existia as pessoas que faziam polimentos em pedra, no chão, por exemplo, e granilite, que existia, que era fabricado, né, o granilite. Isso teve pessoas que a gente viu aí que se acabou, a saúde se acabou por causa exatamente dessa poeira, né? Mas hoje a gente tem todos os cuidados, todos os IPIs, temos as pneumáticas que não faz mais a poeira, né? Então, assim, melhorou muito mesmo para a saúde e até mesmo para a mão de obra, né? Isso é muito bom. Legal, tem um recadinho aqui da Marina Lemes. Tem administrado maravilhosamente as inovações. Parabéns, Fabiano, você tem acompanhado as inovações. Muito legal. Simone, vamos falar um pouquinho sobre a pandemia, né? Porque é
no assunto do momento, continua sendo, né? Quais os principais problemas enfrentados pela Inilibras durante a pandemia? Bom, graças a Deus, a gente não foi tão afetado, né? No que se refere às empresas, com certeza, né? Então, assim, as empresas, nossos clientes, eles costumam pedir o intérprete para eventos, reuniões, então, o intérprete tinha que se deslocar até a empresa, enfim. Então, no começo, a gente teve esses problemas aí das empresas se adaptarem, né, para os colaboradores que estão em home office, enfim. Aqui na Inilibras de Pindamonhangaba, a gente estava com 3 turmas só, e como a gente já tem o nosso curso todinho já formatado no ensino à distância, então, que a gente já atende aí o Brasil todo com os cursos de formação, né? Só após que não era à distância, assim, que era presencial, mas a gente conseguiu, até por uma autorização do próprio MEC, migrar as aulas para o EAD. Então, assim, como a gente já tinha essa ferramenta, já tinha tudo isso montado, então, graças a Deus, a gente conseguiu, na verdade, né, transferir os nossos alunos, eles aceitaram super bem, compreenderam. Algumas pessoas não se adaptam mesmo ao ensino à distância, né, não estão acostumados, que realmente não é um ensino para qualquer pessoa, né, é um ensino solitário, vamos dizer assim, mas a maioria dos alunos migrou bem. No início, a gente realmente foi muito difícil, né? A gente teve que se adaptar aqui internamente com relação ao nosso sistema, deixar as coisas de uma forma online que todos conseguissem trabalhar em casa. E conforme foi passando todo esse tempo aí, as empresas perceberam, né? Nós, no geral, percebemos que, independente da pandemia, a gente vai ter que trabalhar, né? Não tem jeito. E aqui a gente tomou todas as precauções, as meninas são poucas pessoas aqui do administrativo, então a gente separou aqui nas salas, uma em cada sala, e a gente conseguiu dar suporte para os alunos, né, para os nossos clientes, e as empresas, elas voltaram, né, com acho que é uma nova tendência, eu já estava falando disso lá em 2009, sobre a questão da Libras, né, ser remotamente, e ainda tinha muita resistência com relação ao intérprete online, né? E hoje a gente trabalha o dia inteiro, os profissionais estão em home office, então o ouro surdo que está na empresa, por exemplo, né, várias empresas que a gente atende, Itaú, Bosch, HP, né, a rede de hospitais, então eles pedem, o HG, eles pedem o intérprete, Simone, olha, eu tenho uma reunião daqui a pouco com um colaborador, ou semana que vem, eles já mandam um link, já mandam o assunto, e o intérprete entra aí, assim, dessa forma que a gente entrou, e consegue fazer o trabalho dele sem sair de casa, e garantir acessibilidade para aquele colaborador surdo dentro da empresa, né? Então, eu acho que isso não vai ser uma moda, é uma tendência, veio para ficar, com certeza as empresas vão aderir isso daqui para frente, porque consegue fazer uma solicitação rápida, né? No intérprete presencial, tem que se deslocar, às vezes a empresa, o intérprete está no São Paulo, e depois tem que ir para Barueri, Alphaville, né, em Osasco, esse deslocamento todo, a gente não vai sofrer mais com essa questão da migração remota, né? E muitas lives hoje, né, a gente vê lives, cursos, tudo tem um intérprete online, então eu acho que tem muita coisa negativa, né, de tudo isso que a gente está passando, que não está sendo fácil para ninguém, mas eu acho que a gente vai levar muita coisa boa também, assim, de aprendizagem, né, e se adaptar a essas questões. Eu acho, assim, que eu agradeço a Deus porque a gente está conseguindo sobreviver nessa pandemia. Infelizmente, a gente vê muitas empresas fechando, isso é muito triste. Para a gente que é empresário, assim, dói no coração você ver uma empresa fechando, né, e empresas grandes fechando e não estão conseguindo, né, segurar todo esse tempo, né. Então, mas graças a Deus, a gente, por ter toda essa ferramenta, né, a gente conseguiu se adaptar bem e agora está voltando ao normal, os nossos clientes, as demandas. Então, graças a Deus, a gente está conseguindo superar isso aí, a equipe toda. Eu fiz um curso online e aí tinha as intérpretes online também para poder traduzir tudo. E é o que você falou, né? Vão ter que trabalhar assim dessa maneira, e ainda bem que
que tem essa maneira, né? Sim. E você, Fabiano, quais os principais problemas que vocês tiveram aí e estão tendo, né, com a pandemia? Então, eu tô mais ou menos igual a Simone, né? Nós, no início de tudo, né, nós ficamos 10 dias parados, né? Que foi a nossa, vamos dizer assim, nosso desespero, né? Porque a gente, primeiro, segundo, terceiro dia, a gente não sabia, na realidade, o que fazer, né? E quanto tempo isso ia durar. Então, nós ficamos 10 dias parados e a gente estava numa evolução de trabalho, né? No meio do ano, no começo do ano tinha dado uma caída no movimento. Então, quando começou a subir, veio tudo isso. E quando voltou, né, por incrível que pareça, voltou assim numa velocidade impressionante, né? Eu acho que ninguém esperava, no meu ramo, porque tá todos assim, e ninguém esperava tudo o que aconteceu e que está acontecendo, né? Então nós estamos aí numa evolução grande de 5 meses seguidos, né? De vendas em alta, de bastante trabalho, bastante correria, e a gente percebeu que as obras grandes, aquelas obras grandiosas, elas deram uma parada, isso é fato. Mas as obras de médio e grande porte, pequeno, médio e grande porte, pequeno e médio, vamos assim dizer, elas estão em muita alta, né? Elas cresceram demais, porque o pessoal viu que a necessidade de ficar em casa é real, né? Então eles estão ficando em casa e procurando qualidade para ficar em casa. Quando uma pessoa fica em casa, sai às 7 da manhã e volta às 7 da noite, eles não se preocupam muito com isso. E agora não, agora é muita reforma interna mesmo, o pessoal morando dentro de casa faz uma cozinha nova, faz uma área de lazer. Então, quer dizer, isso todo mundo percebeu a necessidade que tem de estar bem dentro da sua própria casa, né? E isso para nós foi muito bom, que as vendas, deu uma alavancada nas vendas, e até hoje as vendas tá em alta. A gente só tem um pouco de receio que essa bexiga que se encheu não estoure, né? Que ela não se esvazie tão rápido também, né? Eu costumo dizer isso. Mas para a gente foi bem legal, está sendo bem legal ainda. Depois eu vou voltar lá, mas eu acabei de ler aqui que a Maura escreveu. Ó, que bom ouvir isso, Fabiano. Sinal de que a economia está se aquecendo novamente e a Marmoraria Cruzeiro está contribuindo para isso. É muito bom ouvir isso mesmo. A gente ouviu um pouquinho disso, pessoal que é da construção civil, né? Comentou exatamente isso que você falou. A pessoa fica em casa, daí fala assim, eu vou fazer uma churrasqueira que não tinha, eu vou fazer uma piscina, eu vou... Porque está em casa, daí quer investir na casa, né? Vai acabar investindo na própria casa. E isso é muito bom, porque aí mexe com a nossa economia, né? Isso é ótimo. Quero dar boa tarde aqui para a Silvana, que está sempre aqui com a gente também. Silvana também fez um comentário. Tendo força de vontade e garra, nós brasileiros se adapta fácil e temos o privilégio de nos reinventar. Isso João Flávio também escreveu Inovação e Desafios. E a Adriana, a CIP sempre inovando. Muito bom. Simone, em quanto tempo que uma pessoa ela consegue aprender e se comunicar na língua dos sinais? Quanto tempo que o curso dura? Então, a Libras, ela é a mesma coisa, é um outro idioma, né? Ela tem uma estrutura gramatical própria, diferente do português, então é como se você estivesse aprendendo o inglês, o espanhol, né? Então, a Libras hoje, por exemplo, eu tenho cursos de 30 a 300 horas, né? Hoje, o mínimo que eu falo, assim, para a pessoa entender um pouquinho o que é a Libras e conseguir fazer alguns sinais básicos, uma comunicação mínima, é uns 60 horas. O nosso curso completo de Libras é 180 horas, que dá aproximadamente de 4 a 6 meses, dependendo da modalidade, né?
Mas o aluno, ele aprende, ele recebe, tem uma bagagem grande que ele recebe de informações, né, de entendimento da língua, mas ele precisa ter o contato com o surdo. Assim como a gente aprende o inglês, se você não falar inglês, você vai esquecer, né? Eu já fiz inglês e hoje eu não falo nada, não faz parte do meu cotidiano, então, se eu tiver que voltar, eu vou ter que estudar de novo, né? Então, a Libras, por ser outro idioma, a pessoa ela tem que... Tem uns alunos ou outros que se dedicam mais, que buscam mais, né? Então, isso é uma coisa um pouco particular, né? O curso em si, a gente tem esse mínimo de 180 horas, que é uma capacitação legal, que já dá para ter uma conversação, mas não para a formação de um intérprete, né? Para a formação de um intérprete, eu até falo que porque no pacote geral aí, pela legislação, 180 horas já é habilitado para ser intérprete, né? Mas a gente que atua na área, a gente sabe que precisa muito mais do que isso, né? Eu já estou nessa área há muitos anos, eu conheço muitos profissionais também que estão há muitos anos, e a gente tem que estudar sempre, porque é uma língua que ainda está nesse processo de inovação, está criando outros sinais, então a gente sempre está aprendendo entre a gente, né, os intérpretes, a gente sempre se conversa e vai aumentando aí nosso vocabulário, né? Mas quem tem contato com surdo, tem alunos aqui que é extraordinário, tem aluno que com 30 horas ele já está assim, muito básico, mas ele já está conversando muito, porque ele gosta, ele interage, ele busca. E eu tenho alunos, assim, infelizmente, que já fizeram 300 horas, tem um conteúdo bacana, mas por não praticar, ainda tem receio de atuar, de arriscar, né? Porque não tem o contato com o surdo, aí dificulta um pouco mais. Entendi. A Adriana escreveu: Simone, muito bacana. Libras é uma língua muito linda. É linda mesmo, mas eu sou suspeita a falar. Eu acho muito difícil. A gente, quando é criança, a gente quer aprender o A, B, C, D, falar nosso nome, né? Acho que toda criança quer fazer. As crianças aprendem muito rápido, né? Elas dão um show. Você paga as mãozinhas, tá tudo molinha ainda. Mas a Libras, ela não é difícil, né? Você faz aí 5 aulas, 6 aulas, você já sabe falar seu nome, você já sabe fazer os cumprimentos, já aprende o alfabeto. Então, assim, e hoje quem faz Libras é bilíngue, né? Então, também enriquece no currículo, né, uma outra língua. Então, mas não é difícil, é que a gente vê as pessoas fazendo, né? Eu também já tive essa percepção, e é muito gostoso. A única coisa o que acontece é que às vezes tem que segurar a mão, porque você fala e já faz os sinais junto, né? Hoje, o que a gente tem é normal do profissional da área, mas aí depende muito do aluno. Nossos cursos aqui, TT de 180 horas no mínimo, eu acho que é uma boa carga horária para o pessoal entender bem e começar a multiplicar isso. Legal. Fabiano, lá na Marmoraria Cruzeiro, vocês têm uma grande, né, preocupação com o meio ambiente. Como que a empresa lida com as questões ambientais? Então, hoje, já há muito tempo, eu tenho a minha reciclagem de água, vamos assim dizer, né? Que eu tenho um poço artesiano, né? Começa por aí, e eu tenho meu poço de decantação, né? Que é o tratamento da minha água, porque a gente faz muito barro, né? Então, nós temos 4 poços e a caixa que a água volta a circular e ela volta limpa, né? Sem aquele resíduo. Então, a gente já começa bem por aí mesmo, com a reciclagem da água. E quando não dá, a gente tem que chamar aquele caminhão para fazer toda a limpeza e retornar a água limpa lá. E em questão dos meus insumos, que eu tenho muito insumos lá, eu uso muito disco, né, que é o ferro, eu uso muito tubo de silicone, lata de massa plástica, então tudo isso é separado, né? E a gente tem um ponto de coleta que é próximo a gente, que é um reciclador ali, próximo ao bairro nosso mesmo. A gente leva lá para ele, então ele faz todo destino certo disso aí. Né? Então, assim, em termos do meio ambiente hoje,
A única coisa que a gente ainda não conseguiu dar um destino 100% certo é o resíduo do granito, da pedra. Que isso ainda, infelizmente, não tem aqui em Pinda. É um descarte natural, né? Vai para o resíduo, para o descarte de inertes mesmo, né? Mas, infelizmente, isso aí teria que ter uma estrutura, um apoio muito grande, talvez da prefeitura ou de um empresário, para poder fazer toda essa reciclagem, não só do meu material, mas também material de obras, né? Mas em termos hoje de insumos em geral da empresa, a gente consegue fazer todo o destino exato disso. Que beleza, parabéns para a empresa lá, Marmoraria Cruzeiro. Porque não é todo mundo, né? Às vezes a gente vê que é só no blá blá blá, fala que faz, que acontece, e quando vai ver não faz nada. Mas pelo que você está falando aí, parabéns. Pois é, a gente vê aqui, então, eu sei, né? Nós temos tem uma lei que nós temos que ter a CETESB, né, para trabalhar com marmoraria, e tem empresas que, infelizmente, não seguem a regra, não seguem a lei, que joga esse resíduo na água, diretamente no esgoto. Isso não pode. Eu trabalho também com caçambas para entulho, e as caçambas que a gente vê, que a gente coloca, para alguns, eles jogam de tudo na caçamba. Então, assim, é tão simples fazer a separação, né? Só tem um pouquinho de tempo ali, coloca um tambor, mistura todo o tambor, não tem problema. Depois você joga no chão, faz a separação, põe num saco, leva lá para reciclagem. Então, isso é tão simples de fazer e o pessoal não faz. Acha muito mais fácil jogar fora, né? Pôr por tempo, né? Então, infelizmente, ainda tem essa mentalidade que não funciona. É verdade, tem as caçambas, bem conhecida aqui na cidade. Sim. Muito forte. Simone, segundo os dados do IBGE, 5% da população tem deficiência auditiva. E esses números equivalem a 10 milhões de pessoas, o que a maioria não tem nem noção, né? Como incluir essas pessoas no mercado de trabalho? Aqui no caso, desses 5 milhões, a gente está falando de um dado assim, que ele não define muito o grau, né, de audição, né? Porque a pessoa que tem uma perda, ela está enquadrada aqui dentro desses 5 milhões. Mas eu separei aqui para você que desses 5 milhões aqui, nós temos aí 2,7 milhões que são surdos profundos, que aí é a grande dificuldade de inclusão, porque a maioria dessas pessoas, nesses surdos, eles se comunicam através da Libras, e hoje, infelizmente, as empresas não estão preparadas para receber eles no que se refere à comunicação. Então, nem todos os surdos, eles são oralizados, né, e eles só se comunicam através da Libras, então é uma barreira, assim, muito grande. Agora, quando a empresa ela contrata, tá, mesmo para cumprimento da lei de cotas, né, que é uma porta aí de acesso para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que é a lei 8.213. Então, os surdos, pessoas com deficiência auditiva acima de 41 decibéis bilateral, elas se enquadram dentro dessa lei. Então, as empresas, elas contratam esses profissionais infelizmente, a maioria ainda é para cumprimento legal, né, da lei, e eles ficam dentro do ambiente onde eles não sabem se comunicar, não sabem passar as informações, né, mas, assim, algumas empresas hoje já perceberam que vale a pena investir num curso, uma capacitação para os colaboradores, aprender a se comunicar, os gestores a compreender, para passar as atividades, para que ele possa compreender e realizar o trabalho dele aí dentro da empresa, né? Então, os surdos hoje, por ele não ter nenhuma deficiência física, eles ainda estão, assim, vamos dizer que no topo ainda
das contratações, né, que são os surdos, depois nós temos aí o monocular, o deficiente visual, e aí vem as pessoas com deficiência física, infelizmente, é muito difícil a inclusão, porque as empresas falam que não tem acessibilidade, né, mas as empresas que, no caso do surdo, as empresas que capacitaram, as empresas que têm um processo de inclusão bacana, elas perceberam que vale a pena investir, porque não é um investimento muito alto, e ele faz com que a empresa consiga reter essa mão de obra lá dentro. Porque se ela não consegue passar as informações, o surdo não consegue trabalhar da forma adequada, ela não consegue realizar aquilo que ela está esperando. É a mesma coisa de uma pessoa que fala um outro idioma, né? E a partir do momento que você fala com ele, ele vai realizar as atividades dele normalmente. Então, as empresas hoje, elas têm feito esse trabalho e está conseguindo reter essa mão de obra dentro da empresa, porque essa questão de você trocar, né, tudo novo é muito alto, então encarece para a empresa. Então, vale a pena hoje ela reter. Então, os surdos ainda estão aí em primeiro lugar, no que eu acredito, em relação à contratação, né? Por não ter essa parte de uma inclusão arquitetônica, que nem é tanto, a empresa acha, né? Que se ela contratar um cadeirante, ela vai ter que quebrar o prédio inteiro, né? Falta infelizmente, de entendimento, né? De conhecimento, porque as coisas não funcionam dessa forma. Até porque você pode ver que hoje, a grande maioria dos prédios, as casas não são adaptadas. Então, eles conseguem, sim, fazer não precisa muito, né, para essa inclusão. Mas os surdos ainda estão no topo. Agora, aqui em Pinda, não sei se vocês sabem, até passar uma informação bacana aí para vocês, que sempre o pessoal me pergunta assim, Simone, como é que eu sei quantos surdos tem em Pinda, né? Quantos surdos tem em Taubaté, quantas pessoas com deficiência? Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um aplicativo chamado Inclusão SP. É um aplicativo, né, que está aí no celular aí disponível para baixar, e lá você consegue mapear o município. Aí ele separa ali por município quantas pessoas com deficiência tem. Então, eu separei aqui, só para você ter uma ideia, hoje, em Pindamonhangaba, nós estamos falando aqui de aproximadamente 7 mil pessoas com deficiência auditiva. A gente não consegue mapear o grau, mas nós temos hoje 7 mil pessoas com deficiência auditiva. Temos aqui com deficiência física, motora, 9.154, visual, 20.731, e intelectual, 1.641. Isso até onde o IBGE chega, né? A gente sabe que não consegue. 2010, né, foi o último censo, quer dizer, olha, já está bem furado aí a nossa... Esse visual que você fala, ele é 100% ou não? É a mesma, ele nos dados do IBGE, ele entra da mesma forma que o auditivo, ele não define muito o grau aqui, né? Então, qualquer pessoa que utiliza de óculos, ele entra nesse dado. Uhum. E a gente imagina que existe um mercado de trabalho muito grande para as pessoas que desejam trabalhar com línguas dos sinais, né? Auxiliando nessa inclusão. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, claro. Então, a Libras, na verdade, a Libras ela foi oficializada em 2002. Antes de 2002, não existia-se uma língua, a gente fala. Existia-se uma linguagem gestual. E em 2002 ela foi oficializada, né? A língua brasileira de sinais. Ainda muitas pessoas ainda falam linguagem da Libras, né? Ou linguagem de sinais, já é um termo errado, porque em 2002 ela foi oficializada como idioma, né? Então, assim, essa profissão, a Libra foi criada em 2002, vamos dizer assim, oficialmente, né? Em 2005 nós tivemos aí uma regulamentação, que é o decreto 5626, que ele regulamentou a lei 10.436, aonde ele abriu um leque muito grande da questão dos profissionais, porque todos os órgãos públicos, né, as empresas, teriam que ter aí 5% dos profissionais capacitados, ou intérprete, a questão do intérprete dentro de sala de aulas, intérprete no comércio, nas empresas, a Libras, ela foi obrigatória como disciplina curricular desde 2007,
Então, ninguém se forma, por exemplo, na área de licenciatura, fonoaudiologia, psicologias, foram os principais, né, os iniciais. E ninguém se formava já sem a Libras como disciplina curricular, obrigatória. E hoje ela é obrigatória no sentido de optativa, né? A faculdade ela tem que disponibilizar, né, essa disciplina para que quem quiser possa fazer, né? E algumas são obrigatórias, né? As demais optativas. Então, assim, a gente tem um nicho de mercado muito grande. Nós não temos profissionais para atender essa demanda. A princípio, foi se criado aí um exame de proficiência, que é o ProLibras, que ele foi criado para poder certificar esses profissionais, se eles sabem mesmo Libras ou não, para poder atuar, né? Essas provas, elas ocorreram, era para ter ocorrido só até 2015, essas certificações aconteciam uma vez por ano, até que se dê aí a margem para capacitar todos, né? E hoje se pede a pós-graduação em Libras, o Letras Libras, que foi criado já. Então, tem vários professores até que já se formaram, mas ainda é tudo recente. E em 2019, tem a Lei 12.319, que oficializou a profissão do tradutor e intérprete. Então, essa lei, ela fala dos requisitos que o intérprete tem que ter profissionalmente para atuar, que a gente ainda acha muito pouco, né? A gente acha que a carga horária ainda não é o bastante. Mas é um mercado muito grande, né? A parte de eleições, por exemplo, agora, né, os candidatos que não tiverem intérpretes nas campanhas, né, que tem na televisão, elas têm que ter, obrigatoriamente, corre o risco de serem impugnadas, não só Libras, né, como audiodescrição para as pessoas cegas, então, hoje é um campo muito grande. Ele pode atuar como professor de Libras, para atender essa demanda de disciplina curricular, porque, imagina, todas as faculdades têm que ter Libras como disciplina curricular, e cadê os profissionais que vão atuar? Aqui em Pina mesmo, eu não conheço, profissionais, mas, assim, talvez não ainda tão habilitados para atuar em alguns eventos culturais, alguns outros eventos, até porque o profissional hoje, ele tem que estar pronto, assim, olha, eu preciso de intérprete hoje para um evento, ele vai lá, ele vai escutar política, na outra ele vai escutar saúde, na outra educação, na outra é uma palestra em termos técnicos, de tecnologia, então, assim, ele tem que estar sempre se atualizando, mas é um mercado muito grande para quem quer hoje atuar. Eu falo que é um diferencial hoje, né? Aí o inglês não adianta, o inglês é algo obrigatório, né? A gente tem que ter, já não é nem diferencial. Mas hoje a Libras, ela é um diferencial, sim, para quem está procurando uma carreira profissional. O mínimo hoje do intérprete é que ele tenha o ensino médio concluído, né? Então, ele faz um curso desse, ele já consegue, já tem uma profissão regulamentada para ir atuando. Então, hoje, eu mesma tenho demanda para o Brasil inteiro e para atender as empresas, e eu não consigo atender algumas empresas porque eu não tenho profissionais. Só para você ter uma ideia, hoje a gente tem 32 intérpretes cadastrados com a gente que trabalham só na Grande São Paulo. E eu não consigo atender as demandas, até porque alguns já trabalham por conta própria, ou já trabalham num lugar e faz um freelance, né, nesse outro período. Então, assim, vale a pena porque é uma profissão que está em ascensão e tem uma demanda muito grande, né? Porque tudo é obrigatório. Na saúde, você chega no hospital, tem que ter, chega ao banco, tem que ter. E, assim, e é uma forma da gente exigir também, porque o surdo ele tem que ter o acesso, entendeu? Então, é uma oportunidade para quem está parado, uma oportunidade. Sim. Não, com certeza. Por exemplo, eu falo 180 horas para ser intérprete. Talvez a pessoa ela não consiga ser intérprete fluente, porque ela precisa conhecer muito, está na área, né? Primeiras interpretações é difícil até para a gente mesmo que já está na área. Mas a gente vai aprendendo com texto, né? Enfim, mas um curso hoje de 180 horas já habilita o profissional para dar aula de Libras, para falar sobre a estrutura gramatical, como funciona a língua de sinais, né? Todo o seu processo aí gramatical. E também nos sinais do dia a dia. Oi, tudo bem? Como é que você está? Por exemplo, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, ele vai conseguir interpretar tranquilamente, né? Ele só não... Porque são competências diferentes, né? Você dar aula é uma coisa, você ser intérprete é outra. Isso eu dou um exemplo igual o inglês.
Você vê que tem aqueles professores que a gente tem dentro de sala de aula, aí, na rede, né, nos cursos, que eles não são fluentes, mas ele sabe do idioma, ele sabe ensinar, não consegue, talvez não consegue ser intérprete, mas consegue ensinar. Então, não sabe, às vezes foi uma interpretação de um contexto familiar, ele, assim, que ele já está acostumado, ele vai conseguir interpretar, né? Outros não. Então, é a mesma coisa. Mas é um diferencial porque a demanda é muito grande e não tem profissionais para atender essa demanda. Muito legal essa informação. Até, né, eu estou falando de empresa, os professores, né? Hoje a gente vê as crianças surdas que estão no acesso às aulas, não tem intérprete, né, tem essa deficiência. Às vezes as crianças também, por exemplo, que vai e a escola contrata um intérprete, mas a criança não sabe Libras ainda. Então, você vê que ainda tem um trabalho de alfabetização aí, um campo imenso, não só como intérprete, mas para os profissionais que queiram ensinar Libras como primeira língua para os ouvintes, né, e para os surdos, a primeira língua e a segunda língua português, e vice-versa, né, para nós que somos ouvintes, a segunda língua. Então, tem-se um campo muito grande. Entendido. Fabiano, o Observatório Social, né, em parceria aqui com a CIP, está fazendo um trabalho para que as empresas de Pinda participem mais das licitações, né, no município. A sua empresa já participou de algum tipo de licitação? Sim. Para a prefeitura mesmo, né? Algumas vezes, né? Já fizemos algumas obras aqui, centro de saúde, posto de saúde, no caso, algumas creches, escolas, né? Já entrei em algumas, sim. Que bacana, porque a gente tá tentando fazer com que as empresas de Pinda participem das licitações para que a gente gere todo o dinheiro fique aqui na cidade. Legal, bom saber disso. Que assim você pode também nos ajudar e ajudar a orientar quem nunca participou. E como que você orienta, né, os seus clientes na escolha das pedras? O cliente já vem com uma ideia formada, ele já chega aí e fala, essa pedra que eu quero, ou você tem todo um trabalho de orientação? Então, isso é difícil. Às vezes, a gente dá alguma dica, né? A gente não consegue orientá-los, porque também a gente sempre é muito a gosto, né? Mas a gente oferece um outro material que você vê que casa direitinho. Mas hoje os clientes estão tão bem orientados, né? Se tem um arquiteto ou uma decoradora, e assim, já vem com a pedra certa, o material certo, já sabe o que quer. Quando não tem isso, também normalmente já vem já com a cabeça feita, porque a internet hoje te mostra tudo, né? Então eles pesquisam o que eles querem, já vem prontos, mas quem não sabe, eu principalmente, eu estou literalmente na rua, né? O dia todo, vou nas obras, faço as medições, e quando eu chego na casa de um cliente que eu vejo que ele está meio perdido, eu dou as dicas sim. Né? Eu não ando com mostruário, eu peço até para que eles vão até a empresa, aí eles olham o material que vai para a casa deles, que é a chapa inteira, movimento da pedra, então tudo isso influencia na hora da escolha. Às vezes a pessoa quer um granito preto e chega lá na empresa, acha um amarelo lindo, maravilhoso, e é o que ele gosta. Sabe? Então, a gente tem que fazer um trabalho. Também a gente não pode forçar o cliente de hipótese alguma, porque senão você se torna chato, né, impertinente, inoportuno, vamos assim dizer, e acaba perdendo a venda, né? Mas a gente, quando pode, a gente dá sempre uma orientação, sim, né? A Maura perguntou aqui sobre a licitação, se você indicaria para as outras empresas a participarem. Olha, por que as outras empresas, algumas empresas não entram em licitação? Porque não tem toda a documentação correta. Né? Hoje, para a gente entrar numa licitação, seja para uma empresa grande ou para a própria prefeitura, você tem que estar 100% correto.
Então, é muito complicado alguém que consiga isso hoje, né? Então, aqui em Pinda são poucos, são várias empresas, mas poucos corretos, 100%, né? E, então, assim, é legal entrar na licitação, claro, porque normalmente, eu ainda costumo dizer, o cliente pequeno e o cliente grande merece o mesmo respeito. Mas uma licitação sempre é um trabalho, né, grande, gostoso de fazer, né? Mas as pessoas, tem profissional que não consegue porque as documentação não batem, né? Isso a gente vê em todo ramo, não só no meu, mas em todo ramo, porque não consegue juntar toda a documentação que é pedido Mas você para vê muita ganhar uma licitação para entrar. Oi? Você vê muita dificuldade para juntar os documentos? Ou realmente você vê que as pessoas não têm o documento? Não, as pessoas não têm o documento. Entendi. Essa é a realidade. Né? Andar correto é para poucos. Isso eu não. É difícil quem consegue andar 100% correto. Quer dizer, não é difícil, é querer. Né? É ter uma educação boa e andar correto, andar com o pé no chão 100%. Né? Mas não são todos, infelizmente não são todos. Mas assim, também, aproveitando, isso, igual vocês falaram, é legal fazer um trabalho desse tipo, porque a gente merece, né? Nós que investimos na cidade, que trabalhamos na cidade, a gente vê algumas empresas que, infelizmente, já foi boa, porque sempre pegou as empresas pequenas da cidade para fazer os trabalhos, e hoje você vê que não são todas mais, né? As empresas estão procurando muita terceirizadas de fora, empresas de fora, compra material de fora, e está deixando nós aqui de Pinda meio. Então, a gente tem uma Né, campanha forte aqui. exato, a gente nem entrar em licitação de algumas coisas que está sendo feita aqui na cidade, não estamos entrando, não estamos sendo nem procurados, essa é a verdade. A gente tem uma campanha forte aqui, que é o Compre em Pinda, e por isso que a gente está entrando agora com essa campanha, né, de ajudar o comércio a participar das licitações para que o maior número seja feito aqui em Pinda. Bom saber que você é um dos vendedores, né, que participam, né, das licitações da Prefeitura de Pinda. Eu apoio 100%. Legal. Vai poder nos ajudar. Obrigada. Simone, como que é feito o trabalho de recrutamento e seleção para inclusão no mercado? Você está no mudo. Desculpa. Pronto, voltei. O serviço que a gente oferece? Isso. Tá. Normalmente a empresa ela abre um processo com a gente, né, de seleção, igual uma empresa de recursos humanos mesmo. Ela preenche todo um formulário, me passa a vaga que ela tem disponível. Às vezes a empresa não tem também a vaga disponível, mas ela precisa contratar. Então, a gente orienta a empresa em quais são as áreas que eles podem trabalhar, que a gente já tem experiência, né? Porque a empresa às vezes não sabe ainda aonde, né, vai adequar. E as vagas que aparecem, a empresa disponibiliza para a gente. Nós temos aí um banco de dados bem grande, porque a gente já faz isso aí desde 2006, né? Então, a gente faz esse recrutamento não para Pinda, mas para o Brasil todo. A gente faz recrutamento e seleção de pessoas de outros estados, né? Enfim. Então, ela abre essa vaga para a gente, e a partir do momento que ele é contratado, né, a gente cobra essa taxa de contratação, né, do processo de seleção. Quando é surdos, a gente acaba encaminhando sempre o intérprete junto para orientar, mas esses profissionais eles já vão direcionados para aquela vaga, né, enfim, todo um perfil. O processo é o mesmo. A única diferença é que nós trabalhamos com essa questão de pessoas com deficiência, então a gente tem aí um diferencial no que se refere a entendimento um pouco dos tipos de deficiência na comunicação, né? Os tipos de pessoas com deficiência que se enquadram também na lei. Então, a gente acaba dando esse suporte para a empresa. Entendi. E, Fabiano, qual que é a estratégia que vocês trabalham para fidelizar os clientes aí da Marmoraria Cruzeiro?
Na realidade, hoje não tem muita estratégia, não. Né? O que você tem que fazer é... Hoje eu prezo, nós lá na marmoraria, nós prezamos muito em 2 pontos. Nós prezamos pela pontualidade, né? A data marcada, ela não falha. Né? Normalmente a gente tenta adiantar sempre, mas quando não dá, é data marcada, é isso a gente tem que seguir, né? E a qualidade, né? A minha qualidade, hoje eu falo que eu sou muito chato, eu sou cri-cri com o meu pessoal, eu pego no pé, eu tô toda hora na produção, eu chego da rua, eu vou na produção, eu pego no pé, falo, olha, vamos melhorar isso aqui, e assim não, assim tá bom, quando tem que puxar a orelha eu puxo, quando tem que elogiar eu elogio o meu pessoal também, porque eu quero ver o cliente muito satisfeito. Ainda brinco quando a gente pega mais intimidade com eles, eu falo que se o cliente falar para mim que tá bom, eu fico chateado. Eu quero que esteja ótimo, eu quero que ele se sinta feliz, porque a gente lida com sonhos, né? Uma reforma de uma casa não é simplesmente uma reforma, é um sonho que está se realizando. Então a gente preza muito por isso hoje, né? A pontualidade e a qualidade no trabalho. Legal. Tem uma pergunta aqui para você, Simone, que é da Kátia. Simone, você acredita que surdos em Pindamonhangaba são bem assistidos na prefeitura, no comércio, no banco e hospitais? Nossa, é difícil. Gente, vamos ser claros, não. A gente não vê essa acessibilidade toda. Infelizmente, assim, Não só do surdo, né? A gente vê para tudo. no geral. O tema aqui é surdo, mas E não assim, é só em Pinda. A gente não. quase que no mundo, né? A gente fora do Brasil, um pouco menos em algumas cidades também fora do Brasil. É uma questão de consciência, né? É que nem eu falo, é a falta de comunicação mesmo, mas é complicado, né? Você chegar hoje uma pessoa surda, chegar num hospital e não conseguir falar com o médico para poder falar o que ela está passando, o que ela está sentindo, né? E ela não consegue, quer dizer, ela consegue falar, mas ela não consegue falar, ser entendida por aquele profissional. E aí, quando a gente fala de saúde, por exemplo, hospital, é uma coisa muito séria, né? Então, eu acho que isso deveria ter sim, muitos hospitais têm, eu estou falando que eu atendo vários hospitais, então são coisas pequenas que davam para ser feita e melhorar essa acessibilidade, não precisa muito, não. Mas aqui em Pinda, não é só, que nem você falou, não é só Pinda, né, no geral. No geral, a gente não tem mesmo, infelizmente. O Leandro colocou, por experiência, ainda falta muita estrutura. Tenho um deficiente auditivo aqui em casa e temos que procurar fora quando precisamos. Não é só aqui que a gente falou. Então, assim, a gente, por estar em Pinda até, a gente coloca também à disposição das pessoas que precisam. Nós temos nossos alunos, nós temos nós mesmos, se puder ajudar em alguma situação que precisar, né? Então, assim, pode colocar a gente também como disponível, tá? Para a gente ter. Esse é o nosso propósito também. Né, eu já consegui assessorar alguns casos na delegacia, né, junto com a OAB, que a gente já auxiliou algumas vezes, que eu também era da Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui de Pinda, então a gente continua à disposição, porque a gente sabe que a comunicação é tudo, né, então em caso de emergências, as coisas, você pode contar com a gente. Que legal, bom saber, tá vendo? Mais uma informação importante. E Simone, vocês tiveram alguma procura de pais, né, para o acompanhamento dos filhos durante a pandemia, com as aulas online? Então, não é o nosso público, viu, Tetê? Então, a gente não tem, porque a gente não trabalha com, assim, o ensino de Libras para surdos, né? A gente já tinha colocado já a disponibilização de uma turma gratuita, mas não formou pessoas. Né? A gente sabe que essa demanda, ela está tendo, sim, né, na rede, e eu acredito que, para mim, não chegou essa demanda aqui, nenhuma. Ah, que legal. Bom, gente, a gente já virou nossa hora aqui, já são 6 horas, a hora passa rapidinho, né? A nossa live voa o tempo, quando a gente vê, já, o pessoal já está falando, já deu o horário.
E aí, como já é de costume, eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem de otimismo para quem nos assiste. E aí eu queria que você começasse, ô Simone, se tudo bem? Nossa, agora você me pegou a mensagem, Ah, assim, né? a gente vai. Fabiana, deixei você para depois, que daí você já está pensando, né? Isso que é bom você ficar para depois, assim. Não, estou brincando, mas eu acho que a perseverança, né, fé, que é o que a gente está precisando agora, não desistir, coragem, determinação. A gente está numa fase muito difícil, mas é o ditado popular da rede, estamos juntos, um ajudando o outro, porque ninguém sabe passar por tudo isso sozinho, ninguém. Isso é o mundo inteiro, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de empatia, eu acho que essa é a palavra, empatia. E agradeço aí pelo convite. Tá? Muito obrigada. Ah, a gente aqui agradece. E aí, Fabiano? Então, eu acredito muito no otimismo também, né? A gente tem que ser otimista, a gente tem que acreditar mesmo. E, e fé. Fé. Fé em Deus, fé na gente mesmo, fé nos companheiros, e acreditar que tudo isso vai passar e vai melhorar para todo mundo. Não só para mim, mas para todo mundo, que tem pessoas aí que está, como a Simone falou no início, tem pessoas aí, amigos meus, conhecidos, que está sofrendo, né, com essa pandemia doida aí, mas a gente tem que acreditar e tem que torcer muito. É verdade. Então, quero deixar um beijão aqui para Marilena Reale. Um beijão para você, Marilena. Ela está, às vezes, aqui na nossa live. É uma querida. Aqui a Angelita, também o João Flávio, Sueli. Minha mãe assistiu. Ah, que gostoso! A Silvana, o Leandro e a Kátia. E todo mundo que eu também já tinha falado o nome. Quero agradecer mais uma vez você, Simone, obrigada. Obrigada, Fabiano, você também, de estarem participando aqui da nossa live. O nosso bate-papo é sempre uma oportunidade, né, da gente conhecer o trabalho de vocês, das empresas aqui da cidade. E aí eu espero vocês também na próxima quinta-feira, dia 1º de outubro, às 17 horas. Obrigada, viu? Gratidão. Obrigada. Agradeço.